Você já se perguntou como alguns artistas conseguem encontrar combinações de cores perfeitas que parecem funcionar sempre? Não é só arte, é ciência. E chamamos isso de teoria das cores. Neste vídeo mostrarei como usar a roda de cores e algumas fórmulas básicas conhecidas como harmonias de cores, para escolher combinações de cores atraentes, coesas e com boa aparência. Usando harmonias de cores, você pode evocar certas emoções, criar um clima ou adicionar contexto às suas imagens. Quando você não usa harmonia de cores, sua arte pode parecer sem graça e chata, ou tão caótica que seu cérebro não consegue processá-la adequadamente. Então vamos começar do começo. Você deve se lembrar da escola onde aprendeu sobre cores primárias, secundárias e terciárias. Somos ensinados que as cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Quando misturados, eles formam as cores secundárias verde, laranja e roxo. Dê um passo adiante e você obterá as cores terciárias verde e amarelo, verde, vermelho e laranja e assim por diante. Eles compõem a roda de cores tradicional, criada por Sir Isaac Newton, e nos ajuda a entender como as diferentes cores funcionam juntas. A roda de cores tradicional não é mais a única roda de cores que existe. Existem outras rodas de cores e métodos que são usados por artistas e designers para criar uma gama maior de cores quando misturados. Essas rodas de cores são importantes e falaremos sobre elas em um vídeo futuro. Mas quando se trata de escolher combinações de cores, a roda de cores tradicional ainda é nosso melhor recurso para entender a harmonia de cores e como as cores funcionam juntas para criar belas artes. Existem 4 qualidades principais de cada cor em nossa roda. A primeira é a tonalidade. Isso é simplesmente a posição da cor ao redor da roda e a versão mais brilhante e pura de cada cor. Nossa roda usa 2 cores principais, 12, mas também podemos trabalhar com todas as tonalidades intermediárias. E, em segundo lugar, temos a saturação. Isso também pode ser conhecido como intensidade ou croma. Isso nos diz o quão vibrante é uma cor. Uma cor dessaturada é acinzentada e opaca, enquanto uma cor saturada é vibrante e forte. Então, temos valor. Isso nos diz quão escura ou clara é uma cor. Podemos criar tonalidades de cor adicionando preto ou matiz de nossa cor, adicionando branco. Também podemos adicionar tom acinzentando, adicionando cinza. E finalmente temos a temperatura. A roda de cores pode ser dividida em 2 grupos principais, cores quentes e cores frias. Mas as cores individuais também podem mudar de temperatura conforme nos movemos em nossa roda. Um vermelho quente inclui mais amarelo, um vermelho frio inclui mais azul. Quando combinamos matiz, saturação, valor e temperatura, nos deparamos com uma miríade de variações de cada uma das nossas 12 cores principais. Então, como podemos usar todas essas cores juntas? Podemos usar nossos 12 matizes básicos na roda de cores, juntamente com algumas fórmulas fáceis de seguir para criar uma coleção infinita de combinações de cores que parecem equilibradas, atraentes e simplesmente funcionam. Essas fórmulas são conhecidas como harmonia de cores. A primeira é mais fácil, é uma harmonia de cores monocromática. Isso nos leva apenas a uma base de matiz de nossa roda e usa diferentes tonalidades. Tons ou matiz para criar um grupo de cores. É uma das harmonias de cores mais fáceis de criar e parece simples, coesa e organizada. Em seguida, temos um esquema de cores complementares. Isso leva 2 cores de lados opostos, de roda de cores, como vermelho e verde, ou azul e laranja. Esse tipo de esquema de cores é ótimo para criar contraste forte em sua imagem. O esquema de cores complementares divididas é semelhante ao esquema de cores complementares, exceto que uma das cores é dividida em 2 cores próximas. Isso mantém o alto contraste do esquema de cores complementares, mas também adiciona mais variedade. O esquema de cores triádico usa 3 cores, que são espaçadas uniformemente ao redor da roda de cores, como um triângulo. Essas combinações de cores costumam ser ousadas e vibrantes. As cores tetrádicas são 4 cores em forma de retângulo, compostas por 2 conjuntos de cores complementares, juntas como uma paleta. Essas paletas funcionam melhor quando você se concentra em uma cor principal e usa as outras cores com detalhes contrastantes. O esquema de cores análogas usa 2 ou 4 cores próximas uma da outra na roda de cores. Essa é uma das harmonias de cores mais simples e atraentes e funciona melhor se você escolher uma cor dominante e usar as outras cores como destaques.
Essas diferentes harmonias de cores são um ótimo guia para criar cores que funcionam bem juntas. Você pode criar mais variedades alterando as sombras, tons e matizes em cada paleta de cores, oferecendo infinitas maneiras de misturar e combinar cores que ficam ótimas. Tudo isso pode ser um pouco opressor, mas não se preocupe, depois de começar a aplicar esses métodos, você começará a adquirir uma intuição e confiança para saber quais cores funcionam bem juntas e quais não. Aqui estão algumas dicas gerais para ajudá-lo. Primeiro, escolha uma cor dominante. Qualquer que seja a harmonia de cores que você escolher, usar uma cor dominante criará uma sensação de equilíbrio em seu design. Você pode escolher uma cor principal e usar as regras de harmonia das cores para encontrar outras cores que funcionam como destaques ou detalhes menores em seu design. Em seguida, use apenas algumas cores. Simples é melhor. Adicionar muitas cores ao seu design pode rapidamente se tornar opressor ou caótico para os seus espectadores. Escolher apenas algumas cores e aplicá-las pode criar uma arte ousada, simples e ainda assim interessante. Finalmente, você pode usar paletas de cores para se inspirar. Aprender as regras de teoria das cores pode ajudá-lo a saber o que funciona bem em conjunto. Mas isso não significa que você tem que começar do zero todas as vezes. Você pode encontrar paletas de cores como as que incluíram o catálogo de cores e são inspiradas na natureza ou designs existentes. Incorporam naturalmente cores que combinam bem. Escolher boas combinações de cores não precisa ser difícil e desafiar-se a usar alguma dessas ferramentas e fórmulas pode expandir suas habilidades e ajudá-la a ser criativa de uma maneira totalmente nova.